Questão do número 5, agora eu estou observando aqui a parte de reescritura praticamente, né? Agora uma reescritura que eu estou observando, em que ele pede para que você não altere o modo verbal, veja, quando você conserva o modo verbal, nesse caso o subjuntivo, fique atento, hein? Ele fala o modo subjuntivo conservadíssimo. Já vimos aqui em aulas anteriores a conjugação do subjuntivo, né? Tanto o presente, quanto o imperfeito, quanto o futuro, em todos esses casos, muito tranquilo para você ficar de olho aí. Vamos dar uma olhada, veja aí. Olha só, na questão 5 ele diz, no trecho tá aí, do primeiro parágrafo, pede que a população use o aparelho o mínimo possível. A oração destacada está corretamente substituída, sem alteração do modo verbal e tal, tá aqui. Empregue o aparelho regularmente, olha só, pede que a população use o aparelho o mínimo possível. Pessoal, usar o mínimo possível seguramente não é sinônimo de empregar regularmente. Se eu estou usando o mínimo possível, de uma forma ou de outra, eu não posso usar regularmente o aparelho. Isso aqui é usar com naturalidade, com certa frequência, com relativa frequência, né? Certo? Manuseie o aparelho com delicadeza. Gente, o mínimo possível é em relação ao espaço de tempo, né? E não de forma rude ou de forma delicada, não é isso. Utiliza o aparelho com tranquilidade. Não, seguramente não. Evite, que eu empregue, que tu empregues... Né? Ele está falando do imperativo, né, gente? Aí não dá, né? Que eu empregue, que pede que a população use, que a população empregue, que ela manuseie, que ela utilize. Utiliza, não. Né? Eu já começo errado aqui na forma verbal, que ele quer o subjuntivo. Eu utilizo, tu utilizas, ele utiliza tu. Ele colocou uma forma aqui de imperativo afirmativo, né? De segunda pessoa, tá? Ok, com tranquilidade, não. Evite ao máximo o uso do aparelho. Pessoal, que eu evite, que tu evites, que ele evite, né? Então, essa, na questão 5, seria realmente a resposta certa. Seria não, é a resposta certa, né? Ok? Então, evite. Eu tenho o verbo conjugado no subjuntivo aí, tranquilamente, na terceira pessoa do singular do presente subjuntivo, que ele evite, né? Ou que a população evite, nenhum problema. E, claro, evite ao máximo o uso do aparelho, ou seja, use o mínimo possível. Certo? Evitar ao máximo, evitar muito. Ou seja, é usar pouco. Percebeu? Certo? De uma forma ou de outra, aqui a reescritura, conservando o tempo verbal, né? Ele colocou aqui uma forma de imperativo, para ver se o candidato se empulhava aqui, esquecia. Né? Escolhe da mesma forma. Escolhe está errado em relação ao subjuntivo. Escolhe é imperativo. Eu escolho, tu escolhes. Tira o S, lembra? Escolhe tu. Esse escolhe tu aqui é imperativo afirmativo de segunda pessoa. Tá? Seria escolha você, né? Porque aí sim seria que ele escolhe, que a população escolha e não escolhe. Então eu tenho dois verbos aqui equivocados em relação à conjugação do subjuntivo que ele pediu. Ok? Vamos lá. Leia a frase para responder as questões números 6 e 7. Olha assim, a frase está aqui. Segundo ele, há ao menos 8 estudos clínicos que indicam a ligação entre os celulares de certos tipos. Beleza. Vamos lá. Aí ele pede na frase. O pronome certos, aqui, apresenta a expressão tipos de humor no cérebro como? E aí, gente? Olha só. Uma ligação entre o uso de celulares e certos tipos de tumor, eu falei humor, né? E certos tipos de tumor no cérebro. Gente, qual é o tipo de ligação aí? Qual é a expressão? O pronome certos apresenta a expressão tal como? Gente, a palavra certos, claro, pode aparecer ora como pronome, ora como adjetivo, não é isso? Se aparecer como pronome, tem um certo valor indefinido, impreciso, incerto, né? Se você certas pessoas têm aí certos tipos de câncer, certos elementos, certos assuntos, alguns assuntos, o valor, a referência é indeterminada, imprecisa, percebeu? Agora, indefinida, né? Agora, se eu coloco, olha, ele escolheu as pessoas certas, os assuntos certos, olha, foram os funcionários certos, percebeu? Certo, eu posso dizer exatos, precisos. Ele escolheu as alternativas certas, aquelas alternativas corretas, adequadas. Percebeu? Então, é muito importante observar até que ponto a palavra certo vai estar aí utilizada numa frase com o valor de pronome ou com o valor de adjetivo, tá certo? Não só como pronome adjetivo, mas veja que há uma nuance, uma certa diferença de uso aí, né? Homerão. Aí, nesse caso aqui, ele colocou, veja a frase aí. Aí você tem, né, uma ligação entre os celulares e certos tipos de tumor no cérebro. Veja, certos tipos de tumor, certos tipos.
alguns tipos. Ele coloca aí, por exemplo, nessa questão 6, ele já bota aí, indefinida. De cara, né? Na letra A, o cara já bota aí indefinida. Na letra A, pelo amor de Deus, tá mais do que óbvio aí, né? Exagerada, improvável, técnica, comprovada. E aí, o que você acha? De graça, né? Vamos ver aí. Claro que nesse contexto da resposta, vamos lá. Olha só. Acabamos de falar do pronome indefinido, né, gente? Acabamos de falar do pronome indefinido, beleza? Então, claro, nesse contexto aqui da questão 6, a resposta certa é a letra A, tá certo? É claro que a letra A aí, valor indefinido, porque se torna pronome indefinido. Certos tipos, alguns tipos de câncer. Ele é sinônimo, é utilizado também aí como pronome indefinido, tá? E não como aquele pronome exato, preciso, beleza? Questão 6, portanto, letra A. Ok, vamos lá. Questão de número 7. Assinale a alternativa, olha só. Assinale a alternativa em que o termo para tem valor conformativo, assim como a conjunção segundo. E aí, gente? Ele quer saber um para com valor de conformidade, valor conformativo, ou seja, da mesma maneira com a palavra segunda. O médico analisou cerca de 100 trabalhos científicos publicados sobre o tema para chegar às suas conclusões. Gente, ele analisou isso para chegar às conclusões, a fim de chegar às conclusões, percebeu? Então esse para é a fim de, certo, gente? A fim de, com o objetivo de, com o intuito de, esse para é final. Letra B. Já há previsões de que esse perigo tenha mais ramificações para a saúde, ramificações para a saúde pública do que o amianto ou o fumo. Tenha mais ramificações para quê, né? Destina, vínculo total, especificação. Ramificações para quê? Para a saúde pública, certo? O perigo tem mais ramificação para a saúde do que o amianto. Um está mais para o outro. Não há relação aí de conformidade de forma alguma. Letra C. Bom, na letra C ele coloca aí, né? Isso gera preocupações para todos nós, especialmente com a geração mais nova. Gente, preocupação para quem, né? Especificador de novo, né? Mais uma vez especificando. Preocupações para todos nós, entendeu? Enquanto na letra B você tem aí ramificações para a saúde pública, para ela, né? Claro, determinação, especificação. Aqui é a mesma coisa, preocupações para todos nós. Gera o quê? Preocupações para quem, né? Então, de uma forma de eu estar especificando, determinando aí para quem as preocupações são geradas. Falso, não há relação de conformidade aí também de jeito nenhum. Para Curana, né? Para Curana, gente, segundo ele, na opinião dele, percebeu? De acordo com ele, é claro que aqui existe uma relação. Cadê meu lapisinho, meu irmão? Nossa, velho. Aqui. Segundo ele, conforme fulano, segundo fulano, tá vendo aí? Então, segundo ele, segundo o cientista, não há mais dados sobre o assunto pelo fato de, percebeu? Então, esse para aqui, utilizado com valor de conformidade, tá? Mesmo que tenha uma cara de preposição aí, mas é um operador argumentativo, né? Se é um operador, nesse caso aí, lógico, você tem aí a letra D dada como resposta. Para ele, segundo ele, na concepção dele, percebeu? Beleza? Aqui, ó. Ok, agente de fiscalização. Entre os anos de 2008 e 2012, nós teremos atingido o tempo apropriado para começar a observar, a fim de começar a observar também valor de finalidade. Esse aqui também está fácilzinho aí. Se ele diz a fim de começar a observar, beleza, nenhum problema. Resposta certa, portanto, letra D de dado. Interessante, né? A gente estuda muito aí as conjunções, as preposições, os operadores argumentativos, e é muito importante que você fique sintonizado, hein? O número de provas que vem abordando os operadores argumentativos tem crescido muito. Várias bancas que nem se ligavam muito nisso, hoje já estão começando a avançar demais. Lembrando, os operadores argumentativos são os conectivos, as palavras ou expressões que entram nas frases como marcadores textuais discursivos, que entram nas frases para representar, muitas vezes, ligação entre orações, passagem de contextos discursivos de uma frase para outra, de uma ideia para outra, mudança de parágrafo, percebeu? Então, são operadores do discurso, operadores argumentativos. Eles operam o argumento, o discurso, para procurar mostrar os caminhos percorridos por quem elaborou o texto. Entendeu? Então, as conjunções coordenativas e adversativas fazem parte, no caso do grupo, dos operadores argumentativos.
Os advérbios, muitos advérbios, são termos circunstantes. Eles não indicam circunstâncias, não é isso? Se eles indicam circunstâncias, eles também são chamados de operadores argumentativos. As palavras denotativas, aquelas palavras ou expressões denotativas, ou seja, isto é, aliás, ou melhor, eis, né? Essas palavras que fazem parte de grupos das palavras denotativas, elas que derivaram aspas, né? Fazem parte de um grupo próximo do advérbio, bem parecido com o advérbio, não? Há gramáticos que dizem que elas são descendentes do advérbio e derivadas dos advérbios, mas as palavras denotativas formam um grupo especial na gramática. Quando você procurar lá na seção de advérbio, abra sua gramática aí, qualquer que seja ela, que seguramente, se for uma gramática regular, ela seguramente deve falar um pouco sobre os operadores argumentativos. Ou então, pelo menos, sobre as palavras denotativas. Tá? As gramáticas mais recentes já falam sobre isso. De 2000 para cá, as gramáticas já falam isso aí. Certo? Beleza? Então, ó, algumas preposições, alguns advérbios, algumas conjunções, palavras denotativas, entram nesse contexto aí como chamados operadores argumentativos ou operadores discursivos. Beleza? Vamos avançar? Só continuar, veja aí. Beleza, então você tem aí, né? Para curar, não há mais dados sobre o assunto pelo fato de a intensificação dos celulares ainda ser recente. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Próxima questão então agora, né? Olha aí, bicho. Textos... Não, daí não. Texto para a questão. 8 e 9. Mais um fragmento do texto, tá vendo aqui? Então ele pega um fragmento de um parágrafo e tal. Para ele não há mais dados e tal sobre o assunto, tal, ó, uso das aspas, vamos lá. O termo incubação é usado para se referir a quê? Veja, ele quer saber o termo incubação, está bem destacado aqui, né? Então vamos lá. Não há mais dados sobre o assunto pelo fato de a intensificação dos celulares ainda ser recente. Ele afirma que o período de incubação dura de 10 a 20 anos. Veja aí, pessoal. Até a doença eclodir, né, até os primeiros sintomas serem apresentados, até aquelas primeiras coisas começarem a surgir, ele diz, ó, nesse contexto aqui, já começa a haver um problema. De 10 a 20 anos é que você vai manifestar qualquer dano, qualquer disfunção do ponto de vista cerebral em relação a esse tumor aí. Então, ó, se o uso de celulares ainda é muito recente, é claro que ele já está observando aqui que a incubação, ou seja, até do início do uso, do começo da eclosão do sintoma, do problema, até o final, são 10 a 20 anos. Entre os anos 2008 e 2012, nós teremos atingido o tempo apropriado, tal. Vamos lá, e aí, pessoal? Período de incubação, tranquilo, essa palavra não é uma palavra tão estranha aí ao nosso vocabulário não, né? Vamos ver aqui, vamos lá. E aí, gente, o termo incubação se refere à duração do tratamento? Não, né? Até porque a incubação não é o tratamento de tumor, não é isso. Qual seria a resposta certa aqui? Você sabe, né? Questão 8, claro, resposta certa. Letra E, beleza. Mas por que as outras não são adequadas, não são corretas? Gente, o que ele coloca aí é o seguinte, ó. Duração do tratamento? Não, porque ele fala ainda que a coisa vai acontecer e tal. E muitas pessoas ainda não manifestaram a doença por conta disso, é uma coisa muito recente. Incubação é a etapa da elaboração de leis proibindo o uso. Não, gente, não há ação proibitiva em relação ao uso de celular contemplado no texto. Até porque esse próprio contexto não diz nada disso, né? Então, ó, o uso ainda é recente, então muitas pessoas ainda não manifestaram o problema. Percebeu? Muitas pessoas ainda não manifestaram o problema aqui, tá? Vamos lá. Ao cronograma para retirar os celulares de circulação. Não se vão. Os celulares, no caso, aí, não serão retirados de circulação, né? Pelo menos em relação à tecnologia. O texto não está nem aí para isso, não se posiciona dessa forma, tudo aí totalmente viajado. Ao estágio de isolamento do tumor em cubos. Eita, incubação, diga aí, isolar o tumor em cubos. Eu acho que são cubos cerebrais, eles estão incubados, transformados em cubos, ou colocados dentro de cubos. Diga aí, que viagem total. Né? Essa, eu acho que é para você descontrair, né? Você que está fazendo a prova aí, de repente a banca coloca uma alternativa dessa, você olha assim e fala, não, vou colocar em cubo. Sem comentários, né? Colocar a doença em cubo, diga aí. É para aquele que. Não, acho que é para você dar uma descontraída. Na hora da prova, pô, eu tô tenso ali, tô nervoso. Não, essa aqui eu sei, essa eu sei. Vai ficar tranquilo, aliviado, paciência. Bom, questão 8, letra E. Próxima aula, a gente segue, né? 9 em diante. Agora, claro, acho que na próxima aula a gente já fecha essa prova, né? São 15 questões, são 15. Tranquilo, a prova de graça.
Vamos ver, a não sei que a gente precisa revisar alguma coisa. Até lá, até a próxima.